Com os episódios 5 e 6 da segunda temporada de Shumatsu no Valkyrie se interligando quase que perfeitamente no final deles, e ambos serem muito incríveis, resolvemos então juntar os dois nesse mesmo review, mostrando o fim da quarta rodada do Ragnarok e o início da quinta rodada, que já começa com uma cena que eu preciso mencionar, demonstrando como seria a vida do Jack o Estripador caso ele não tivesse se tornado um estripador, com uma infância completamente normal e feliz. E na batalha, já chegamos para a cena final, com o último golpe do Jack em cima do Hércules, o Dear God, ou, na dublagem, Santo Deus, que teria ficado uma cena impecável se não fosse um pequeno erro claro da dublagem que teve aqui no anime. Porque aqui era para ter uma pequena explicação sobre como que o Jack transformou seu próprio sangue em uma Volund. E então tem uma cena do Jack falando em um episódio passado. Você conseguiu realmente transformar o seu próprio sangue em um tesouro divino. Mas a frase originalmente era para ter sido dita pelo Hércules, entendendo como que isso aconteceu. Um erro besta que poderia ter sido facilmente corrigido se tivessem feito uma pequena revisão. Porém, eu ainda gostei da grande impressão que eles tentaram passar nesse momento, de uma cena mais tocante, emocionante e uma enorme tristeza sendo mostrada, até nessa trilha que faz qualquer um chorar na morte do Hércules. Para vocês terem noção, até eu quase chorei assistindo esse mesmo episódio lá no dia do lançamento do anime. Inclusive o Jack ficou triste pela morte do próprio Deus que ele mesmo matou, porque ele ficou se lembrando dos momentos em que o Hércules ficou falando coisas boas para ele e que queria salvá-los. Mas eu devo dizer que o que me quebrou de verdade foi ele desejando pelo menos ver o Deus uma última vez. Eu também achei a cena dele se curvando no fim da batalha bonita, mas caramba, até as pedras que o público estava jogando no Jack, o estúdio teve preguiça de animar ou simplesmente colocar um CGI ali nas pedras se tivesse alguma forma de fazer isso. Porque esse mesmo problema é até colocado na hora que o Raiden joga o sal pra cima antes do começo da sua rodada, que acontece lá no episódio 7. E para poder enfim finalizar a quarta rodada do Ragnarok, Brunhilde se despede do seu irmão naquela salinha mais reservada para os humanos e o Hércules, derramando todas as lágrimas que ela segurou esse tempo todo. E essa cena até hoje é muito importante para a gente fazer teorias e tentar entender o que é que ela está planejando para o fim do Ragnarok, sendo que ela prometeu que vai se juntar ao Hércules no fim, ou seja, indo lá embaixo para o Niflheim. E nisso vem a aparição de um dos meus personagens favoritos em todo o mangá, o Kita Souji, que admito, teve umas cores um pouco diferentes, tipo o cabelo dele não ser preto, mas ficou muito bonito, todo animadinho, e uma dublagem maravilhosa do Lip Volpato, que é o Artreus de God of War, ou o Midoriya Izuku de Boku no Hero, que me deixou também mais hypada para ver outros momentos dele que também tem nesse vídeo lá do episódio 6. E a cena do Zeus e o Loki andando com raiva por causa que os deuses perderam. Vocês não têm noção de como eu me arrepiei vendo essa cena no primeiro momento. E toda a aura deles colorida saindo dos seus corpos, porque eles não conseguiam controlar todos os sentimentos que eles estavam sentindo naquele momento. Mas de todos os momentos, nenhum deles supera a belíssima aparição do meu Buda, que eu, como cansei de falar, ficou lindo, perfeito, maravilhoso, sem descrições. E antes no mangá, no meio da interação dele e com Loki, ele fica explicando sobre as Volundes e o que o destino em comum era parte da sua mitologia, mas aqui eles mudaram. Agora é um poder próprio do Buda, lá do reino espiritual, uma coisa adicional colocada aqui no anime
que com certeza é canônico porque o Memura mesmo falou no guidebook que aprova essas pequenas modificações, assim como o teleporte do Thor na sua entrada. E por descobrir toda a influência que o Buda tinha nas Volungs e dele ser um provável traidor dos deuses, vem esse momento incrível dos dois quase se matando. Você por acaso é um traidor? E se eu for, e daí? Eu te mato. Se não fosse os 7 deuses da sorte aparecendo e se juntando ao Loki, com certeza teria dado muito mais ali. E eles também tinham um rancor antigo do deus. Mas na hora que o Buda mostrou o seu poder na frente deles, não tinha como eles ganharem do Buda. Ainda mais que ele recebeu uma pequena ajuda para lutar, do Sasaki Kojiro e o Okita Souji, que decidiram ficar ao lado dele contra os 8 deuses juntos. E no meio de toda essa confusão, o Buda até mostra uma pequena parte do seu poder de visão do futuro, que ficou uma cena meio lenta, porém necessária, para que eles pudessem dar uma pequena noção de como que funciona o poder da visão do futuro, que ele se move antes das coisas acontecerem. Só que uma cena foi completamente adicionada aqui nesse episódio, que é do Loki versus o Okita, lutando diretamente um contra o outro. Até ficaram um desafiando o outro com suas próprias palavras, se provocando. E de repente, a nossa teoria lá de muitos meses atrás sobre o Loki versus Okita acontecer no Ragnarok não é assim tão impossível de acontecer mais, vocês não acham? E então vem Odin e Zeus parar aquele conflito e a batalha, e mostra o enorme poder e a pressão que o próprio Odin tem sobre todo mundo, que é muito maior do que a gente já conhecia antes, com essa aura enorme e a voz dele que fala como se fosse com um eco que todo mundo ouve e acaba tendo que se subjugar para ele. Que sério, eu já sabia que a voz do Odin era foda lá na primeira temporada, mas aqui, onde colocaram esse eco, caramba! Ainda mais quando se completa com a cena do jardim, que ele literalmente quase que queimou aquele lugar todo. E foi aos poucos destruindo toda aquela estufa, somente com a sua animação pura com o Ragnarok. E quase terminando os momentos que eu gosto de mencionar nesses 2 episódios, vem o Buda, obviamente, falando que nos céus e na terra somente ele obedece a si mesmo, um deus muito ousado, e que se vocês notarem essa pequena trilha vem do episódio, que já deve estar em todos os sites piratas, é como se fosse um rap, o mesmo estilo de raps que a gente vê dos animes do YouTube. Me lembra até um pouquinho o rap do Markin, que fala sobre o Buda, que tem essa pegada um pouco mais esbanjada, um pouco mais animada, que dá uma personalidade extra pro Buda. E finalmente, um momento que vocês vão achar estranho, mas eu gostei de não terem cortado, que é o Raiden lá junto com as outras mulheres no seu harém. É algo estranho de se mencionar, mas eu achei até que divertido o momento delas fugindo e junto com elas. E que logo depois do Raiden fazer a sua Volund com a Thrud, que além do mais, é o casal mais lindo de todos que eu já vi no Shumatsu, é apresentada a 5ª rodada do Ragnarok de Raiden Tamemon versus o deus destruidor Shiva, que pelo que eu vi até agora foi uma bela de uma decepção para a 2ª temporada do Shumatsu. Mas eu quero saber o que é que vocês acharam dessa batalha, para que caso eu traga um vídeo, ele fique ainda mais completo. Que vocês sabem que isso me ajuda muito, assim como os membros estão me ajudando agora todo mês. O Cauã Love Croco, Otávio Araújo, Eli, Hugo, Kira, Otron, Canibal Vegano Trupe, Brawl Wars, Cherryland Zero, Spiritione, Kolga Uric, Luan Santos, Breno KZ7, Dark 1227 Master e Cypher. Vocês sabem que todo vídeo eu agradeço de coração a todos vocês, mas agradecer outras não custa nada, porque vocês são nossos membros mais queridos daqui.